Paz do Senhor, Jesus a todos, Gênesis 34, verso 1, que diz assim: Ora Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra, que quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amon, que era príncipe daquela terra. Tomando ele teve relações com ela e assim a humilhou. Teve contato físico com Diná e humilhou a Diná. Diná, essa jovem era filha de Lia com Jacó, que Diná era filha de Jacó. Capítulo 30 de Gênesis, versículo 21 vai dizer: depois disso, deu à luz a uma filha e lhe chamou o nome Diná. Então a gente observa que Lia teve 6 filhos. Lia, ela gerou 6 filhos e uma filha. Ela gerou 6 filhos e uma filha. Aí os senhores falam assim: pastor, onde está escrito isso? Gênesis capítulo 30, versículo 20. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Capítulo 30, verso 20 de Gênesis, diz assim: e disse: Deus me concedeu excelente dádiva, agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. 6 filhos. E o verso 21, ela diz assim: depois disso, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Diná, essa jovem filha de Jacó com Lia, ela não é falada nem pregada na Bíblia. Muitos não pregam, é raro. E eu vejo uma história aqui muito interessante, que em primeiro lugar, Diná, esse nome Diná, que vem do hebraico, significa julgada. Diná, segundo diz a história, tinha 15 anos de idade. Essa jovem tinha 15 anos de idade e ela saía escondida de Jacó, dos seus irmãos, dos seus familiares, e ia para as terras de quem? Ela ia para a terra de Siquém. Ela ia para as terras de Siquém, que Siquém era filho de Amon. Ela ia para as terras do príncipe Amon. Amon era pai de Siquém. E Siquém era filho de Amon, ok? E ela saía escondida de casa para ir se encontrar com as jovens dessa terra. A história diz que essas jovens que ela ia se encontrar não eram jovens crentes. Essas jovens não serviam a Deus. Aonde está o perigo? Que nós que somos pai, eu que sou pai, a senhora que é pai, toma cuidado com a sua filha, com o seu filho, porque muitas vezes os filhos saem escondidos sem avisar o pai para onde vai. E quando o pai vai saber, depois só vê as consequências daquilo que aconteceu. E Diná, ela saía escondida para ir para essa terra, que era a terra do príncipe Amon, de Amon, onde Amon governava ali, e Siquém, que era filho de Amon, que era o seu pai que governava aquela cidade, morava naquela cidade. Certo dia, várias vezes, segundo diz a história, diz que Diná foi lá, se encontrava com as jovens, conversava, brincava e voltava para casa. Mas nesse dia foi diferente. Siquém viu ela, ela era uma jovem bonita, muito bonita. Siquém viu Diná lá no seu território, com os olhos carnal, cobiçou e pegou ela à força. O texto não diz que pegou à força, mas diz que humilhou aqui, ó. E a humilhou. Quando a Bíblia não entra nos pormenores, usa a expressão que a humilhou, ele pegou ela à força, teve um contato físico forçado, humilhou e ela foi considerada ali por ele como uma mulher qualquer. Mas só que Diná tinha pai, tinha irmãos, tinha mãe, ela tinha seus familiares. Quando os irmãos vai ler aqui o capítulo 34 todinho, que aqui não dá no vídeo. Aí você lê o capítulo 34 todinho. Os irmãos de Diná ficou sabendo que Siquém tinha
feito isso com a sua irmã, que isso era um pecado gravíssimo em Israel, porque primeiro o homem tinha que pedir permissão, tinha que pagar o dote, tinha que cumprir as regras, pagar o dote, depois que pagasse o dote tinha que casar, depois fazer as festas das bodas de recebimento dela como esposa, e não teve nada disso. Então houve aqui algo fora do controle da lei da época e do controle de Deus. Então Siquém cometeu um grande pecado. Depois que ele cometeu esse pecado, falou para o seu pai. Aí o seu pai procura Jacó e tenta dizer: Jacó, meu filho está apaixonado, amou a sua filha Diná, amou a sua filha Diná. E o que acontece? Teve que fazer um casamento forçado, um casamento que não foi da vontade de Jacó, que não foi da vontade de seus irmãos, porque depois os irmãos de Levítico 34 todinho, o que acontece? Os irmãos de Jacó, os irmãos de Diná, vai lá, destrói toda a cidade, mata Amon, mata Siquém, resgata sua irmã da cidade, traz de volta para sua casa. E a história de Diná é uma história que dá um exemplo para a juventude de hoje. Meus jovens, cuidado com as amizades que você faz, cuidado que lugar que você vai, que você pode trazer consequências para você, para sua família. Olha o que Diná trouxe: destruição para Amon, o dono da cidade que ela ia, que governava, para Siquém, o filho dele, que também morreu, para todos daquela cidade, porque os irmãos dela tocou fogo, destruiu toda a cidade. Problema para Jacó. Os nossos filhos, a gente temos que vigiá-los, temos que orientá-los, porque muitas amizades, o jovem não pode estar se envolvendo com jovens que não quer nada com Deus. Como é que um jovem que serve a Deus está se envolvendo com um jovem que não quer nada com Deus, que está no mundo do pecado, no mundo do erro? Então vigie, cuidado, porque o fim... A história de Diná traz um exemplo para que os jovens de hoje, vocês jovens, não cometam o erro de Diná. Sair escondido, sem avisar seus pais, ter amizades com pessoas que Deus não se agrada, ir para lugares que seus pais não sabem, porque você pode trazer consequências para você e para sua família e para o lugar que você está indo. Então, meu jovem, vigia e tome cuidado e não cometa o erro de Diná. Essa é uma mensagem mais para jovem e para todos nós. Cuidado ao lugar que você vai, que Deus não mandou. Cuidado onde você está indo, que você pode trazer consequências para a sua família, para você e para o local que você está indo. Que Deus abençoe você. E o tema dessa mensagem fica: cuidado com as atitudes que você vai tomar, para que você não cometa o erro que Diná cometeu.